Boa noite, pessoal. Paula, Tatiana, tudo bem com vocês? Caetano, Rodinei, vários alunos aí aparecendo. Sexta-noite, né, pessoal? Vamos lá bater mais um papo. Joel, Marcelo, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí. Maicon, Marco Antônio, como é que tá? Tudo bem? Boa noite. Genova, Casa Henrique, Paula, tudo bem? Grande Adriano, tudo jóia? Deixa eu até separar aqui nosso livro, né? Boituva presente, é isso aí. Terra onde nasceu minha mãe, Boituva. Tenho muito carinho pela cidade. Maicon Mendes, Lucas Barbosa, Vinícius. O pessoal tá entrando aí, vou aguardar um pouquinho. Tudo jóia? Aí, ó, advogando do bem. Ô, obrigado, viu? Valeu, obrigado mesmo, hein? Pelo carinho aí. Valeu. Paulo tá na área, Vinícius. Obrigado aí, pessoal. Tamo junto aí mais uma live, né? Esperar mais um pouquinho pra gente bater um papo sobre os aspectos polêmicos da lei de abuso de autoridade. Sem dúvida, a lei mais importante nesse momento, né, nesse contexto aí, principalmente para quem vai fazer concurso. Essa semana eu gravei essa aula aí pro pessoal do SERS, inclusive a Soraya. Tá bom, Soraya, pode ser esse aqui, ó. Eu até já ia falar, já deixei separado aqui. Pessoal do Porto Velho, Rio. Então, gravei essa aula essa semana, o pessoal do SERS e também do Aprendo, lá do meu curso. Também o pessoal do curso do Paraná. E falei isso, né? Comecei falando que essa, na minha ótica, é a lei mais importante da atualidade em se tratando de leis extravagantes para fins de concurso público e também para aqueles que militam na área criminal, uma lei fundamental, né? Para quem pode, inclusive, ser sujeito ativo dos crimes de abuso de autoridade que a gente vai falar aqui, precisa conhecer muito bem essa lei, uma lei cheia de detalhes, uma lei, então, que merece uma atenção especial de todos nós. Ó, pessoal de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, interior de São Paulo, já falaram aqui, né? Boituva, Mariane, obrigado aí pela presença de todos vocês. O pessoal tá entrando aí, Socorro, Roberta, Luan, Adriano Costa. Então, aproveitar, pessoal, hoje nesse bate-papo, ó, pessoal de Goiânia, Ceará, muito legal. Nesse bate-papo de hoje tá rolando um concurso cultural, né? Vocês devem ter visto aí. Dá uma olhada no meu Instagram, se vocês não viram ainda, ou lá no do SERS. Vocês fazem uma inscrição e vocês vão responder a questão o que motiva vocês a fazer uma pós-graduação. A melhor resposta vai ganhar uma bolsa, 100% a bolsa, então, para a nossa pós-graduação aqui do SERS em Ciências Criminais. Então, a melhor resposta vai ganhar. E aí eu vou fazer mais 2 prêmios, tá? Então, o primeiro colocado vai ganhar a bolsa, 100% da bolsa. O segundo colocado vai ganhar aí 100% também a possibilidade de participar do módulo 1 do grupo de estudos para delegado federal, que é um grupo intensivo que eu lancei, começa dia 14 de julho, alguns alunos já adquiriram e me perguntaram, professor, não tem nada no grupo de estudos ainda não, porque vai começar dia 14 de julho, conforme está escrito lá. Então dia 14 a gente já começa com uma surpresa, tenho certeza para muitos aí, e onde nós vamos estudar nesse grupo de estudos de forma muito avançada aí, penal parte geral, tá? Então serão os 3 primeiros módulos de um estudo de penal parte geral, muito forte, que vale uma isolada de penal geral, que você pode aplicar para qualquer concurso público, e aí os módulos seguintes, crimes federais do Código Penal e analisação penal extravagante. Então, o segundo colocado ganha 100% de bolsa para esse meu curso, e o terceiro colocado vai ganhar o livro Lei de Abuso de Autoridade. Se já tiver esse livro, pode escolher outro da minha coleção, desse da minha coleção lá com o Hoffman, um livro que eu escrevi com 2 grandes amigos, excelentes profissionais, né, pessoas que eu nutro profundo respeito, admiração, o bonecão de Olinda, que é o Henrique Hoffman, e o carequinha aqui, o Adriano Costa, né, delegado de Goiás, Adriano, presidente do Sindicato dos Delegados, faz um brilhante trabalho lá no Congresso Nacional, e o Hoffman, delegado de polícia no Paraná, vai ser colega de muitos aí. Tá bom, pessoal? Então o pessoal tá entrando aí, agradeço aí a todos. Então não se esqueçam, participem aí do concurso cultural. A melhor frase ganha então pós-graduação em Ciências Criminais, que eu coordeno com a Auri Lopes Júnior, uma pós-graduação que é muito cobiçada, né? Uma das melhores pós aqui
do CERS, dentre as mais de 20 que o CERS tem, desponta sempre entre as que tem mais alunos, né? Então são professores de altíssimo nível que dão aula lá nessa nossa pós-graduação, que eu coordeno com a Auri Lopes, uma pós muito interessante de ciências criminais, então vale muito a pena, tá? Vamos lá, pessoal. O Adriano já respondendo aí, né? Carequinha, vovozinha. Rodinei, o resultado não sai hoje, eu acho que sai o pessoal do CERS que vai escolher lá, vamos aguardar aí, tá? Mas vou anunciar no meu Instagram aqui assim que sair, tá bom? Todos vocês, eu mesmo entro em contato com vocês. Aproveito já, porque o pessoal está entrando aí, estamos no início, já fazer para vocês um convite da live que vai ter amanhã às 17 horas, vou fazer uma live com o Leonardo, um colega aí, delegado federal também, a live antes aluno, agora delegado federal. Então, o Léo foi meu aluno, a gente treinou aí principalmente para a prova oral de delegado federal, então nós vamos bater um papo. Ele era delegado de Polícia Civil do estado de São Paulo, então quem não viu a live do sábado passado, sábado também fiz com um ex-aluno, então é uma série que eu estou fazendo, daqueles que foram meus alunos e agora são delegados federais, são colegas. Semana passada foi do Pedro, tá aqui no meu Insta, aí no IGTV, dá uma olhada lá, e a próxima vai ser amanhã com o Léo, que está na área, inclusive, né, Léo? Beleza, amanhã às 17 horas estamos juntos aí para bater um papo. Tenho certeza que você vai trazer a sua experiência e vai ser algo motivador para muitos aí, principalmente porque você já trabalhava como delegado, enfim. Vamos lá, pessoal, dando início então à lei de abuso de autoridade, uma lei que traz muitas críticas, nós vamos abordar isso com vocês, tá? A ideia aqui é falar aspectos polêmicos da lei de abuso de autoridade, eu vou me ater mais à parte geral da lei, que eu reputo aí sem dúvida uma parte que vocês precisam conhecer. A parte especial dos crimes em espécie vai dos artigos 9º ao 38, nós temos alguns tipos penais que foram vetados ali, mas do 9 ao 38, então, são os crimes em espécie. Vou trabalhar os aspectos polêmicos mais voltados aqui da parte geral. Se houver tempo, até falo de um crime aí que eu acho interessante abordar com vocês aqui. Bom, lei de abuso de autoridade, uma lei que precisa existir no nosso ordenamento jurídico? Tem que existir uma lei de abuso de autoridade? Claro que sim, né, pessoal? É importantíssimo a gente ter instrumentos para mecanismos dentro do ordenamento jurídico para que a gente possa, de alguma forma, controlar aquele que detém o poder. Então, as pessoas que são investidas de poderes do Estado têm a tendência de abusar, pode ocorrer esse abuso, então é fundamental que hajam mecanismos de controle, de atuação desse agente estatal que, eventualmente, ele descamba para o arbítrio, que ele foge do interesse público, deixa de perseguir o interesse público e aí foge, descamba para o arbítrio, tá? A lei de abuso de autoridade, então, suma importância ter. Nós tínhamos uma lei anterior, a 4898 de 65, uma lei bastante defasada, também muito criticada. Então surge a atual lei, a 13869 de 2019, e ela vem e revoga expressamente a lei anterior. Mas a lei de abuso de autoridade, não vá você pensar que ela é uma lei que só traz crimes e procedimentos, não. Vamos dar uma olhada na ementa, é importante, aí você... se você estiver acompanhando, que você o faça com a lei aberta aí, tá? No seu vademecum. Olha só a ementa da lei. Então, essa lei dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, ela altera a lei da prisão temporária 7.960 de 89, altera a lei de interceptações telefônicas 9296 de 96, altera o ECA, lei 8.069/90, altera o Estatuto da OAB, veja a importância dessa lei, né? Lei 8.906 de 94, revoga a anterior e revoga dispositivos também do Código Penal. Então aí você já percebe pela ementa da lei quantas coisas ela tem, né? No livro a gente trabalha o aspecto histórico dessa lei, então a gente tem que entender também em que contexto que ela surge. A Operação Lava Jato está aí, hoje a gente tem que reconhecer a Operação Lava Jato sendo demais de criticada, apontando a mídia, trazendo alguns apontamentos ali de eventuais excessos da Lava Jato, falo aí do que aparece na mídia, tá? Então, ela surge nesse contexto, a Operação Lava Jato, que alcançou pessoas que até então inatingíveis pelo direito penal, né? Um direito penal que alcançava apenas os crimes de rua, apenas aqueles que praticavam os chamados crimes do colarinho azul, agora não atingindo também
o alto escalão do governo, os crimes de colarinho branco. Então há parlamentares, né? Então há uma reação do parlamento. E essa reação do parlamento se dá de que forma? Por meio de projetos de lei. Então, projetos de lei que visam, notadamente, atingir aqueles que estão à frente da persecução penal. Isso vai ficar muito claro, depois eu vou ler para vocês aqui, quem são os destinatários principais da lei de abuso de autoridade. Quem que o legislador mirou quando ele cria essa lei de abuso de autoridade. Então, a lei de abuso de autoridade surge, sim, nesse contexto, uma reação do parlamento à Operação Lava Jato, sobretudo. Então, aos órgãos de persecução penal, então polícia, membros do MP, judiciário, encarregados aí de ataque a esses agentes estatais que estavam então praticando os diversos delitos, crimes financeiros, crimes de corrupção e por aí vai, né? Um exemplo de reação dos parlamentares que não vingou, um projeto de lei lá que visava que não poderia haver colaboração premiada se o réu ou investigado estivesse preso. Então essa também era um projeto de lei que estava avançando no Congresso, sem dúvida, uma reação do Congresso também ao avanço das investigações, porque a gente sabe que na prática é muito mais fácil aquela pessoa que já está presa, já passou, pessoal, um dia na prisão, imagina só, é algo que a gente que está no dia a dia trabalhando com isso, mas a gente não consegue imaginar, o camarada ficar um dia na prisão, o que passa na cabeça dele, ele não sabe, ele que sabe tudo o que ele fez de errado, ele fala, puta, será que o delegado, será que o promotor, o procurador, será que eles vão alcançar tudo que eu fiz? Puta, tem meu e-mail, eles aprenderam meu celular, meu computador, começa a passar tanta coisa que ele deve imaginar que vai apodrecer na cadeia, que nunca mais vai ver os familiares, filhos, netos. Então surge aquela possibilidade, mas, obviamente, fica mais fácil de você conseguir uma colaboração premiada. Falando aí de questão sendo bastante pragmático. E havia um projeto, inclusive o projeto ainda, que é uma reação do parlamento de proibir, então, que as pessoas investigadas ou réus presos realizem a colaboração premiada. Isso ainda não vingou, mas a lei de abuso de autoridade, ela vingou, né? E isso acontece na Itália, lá naquele fenômeno, esse fenômeno a gente percebe lá após as operações Mãos Limpas, e aí a Itália hoje, ela ostenta um dos maiores níveis de combate à corrupção, um dos piores níveis no combate à corrupção no continente europeu. Então, a gente torce para que isso não ocorra no Brasil, né? Que os órgãos encarregados da persecução penal, eles se fortaleçam, cada um com a sua independência, o MP já tem independência, as polícias judiciárias buscam isso com muita dificuldade, mas seria o cenário ideal para uma sociedade, né? Para a sociedade. Bom, a lei anterior, então, que era muito criticada, ela continha 19 infrações penais, todas elas de menor potencial ofensivo, então penas irrisórias, isso a gente considera que realmente precisava de uma alteração, penas irrisórias, tipos penais extremamente abertos, então havia uma enorme gritaria na doutrina por conta desses tipos penais abertos, muitos aí violadores do princípio da legalidade, não havia taxatividade, e agora a lei atual traz muito mais normas incriminadoras, mais do que 19 infrações penais, como eu disse, dos artigos 9º ao 38, alguns tipos penais foram vetados, mas dentre esses artigos 9º ao 38, nós temos parágrafos com figuras equiparadas que constituem também tipos penais. Então nós temos mais tipos penais do que a lei anterior, tá? Essa lei, apesar de eliminar essa questão das penas insuficientes, que nós tínhamos na lei anterior, ela exagerou em algumas sanções penais. Então essa é uma crítica que a gente faz no livro. Por exemplo, eu posso citar aqui para vocês o artigo 38, que fala 33, melhor dizendo, que fala da carteirada. A carteirada, que sempre foi tratada como uma infração disciplinar, passa a ser agora considerada crime de abuso de autoridade. Pessoal, só deixar um alerta aqui, um parêntese, não estou defendendo a carteirada, longe disso. Um comportamento absolutamente antiético, imoral, que merece uma punição, mas na nossa ótica, quando eu falo na nossa ótica, estou falando no posicionamento do Adriano e do Hoffman aqui, que a gente coloca no livro, tá? Na nossa ótica, o direito administrativo sancionador já dava conta do recado. Então, onde fica aí o princípio da intervenção mínima do direito penal, né? Se a carteirada já era punida de forma suficiente pelo direito administrativo, a gente pode lembrar, inclusive, da lei de improbidade administrativa, o sujeito pode até perder o cargo
Para que então fazer uso do direito penal aqui considerando crime de abuso de autoridade? E, claro, a gente está falando de uma carteirada num contexto em que o sujeito ele vai se beneficiar de algo, vai receber algum privilégio fora da função, né? Não está na função, e aí ele usa a carteirada, por exemplo, para entrar em algum espetáculo, num show, para ele eventualmente não sofrer uma multa. Então esse tipo de comportamento, merecedor de uma sanção disciplinar, a nosso sentir já suficiente, vem o legislador agora e de forma exagerada ele acaba considerando aí um tipo penal, crime de abuso de autoridade, podendo configurar o crime de abuso de autoridade, tá? Persiste o legislador com uma falha que havia na lei anterior. Qual é essa falha? Nós vamos encontrar em diversos tipos penais a falta de taxatividade, desdobramento lógico aí do princípio da legalidade, né, o mandato de certeza. Tem lá muitas expressões vagas, o legislador sendo impreciso demais, tá? Mas diferentemente da lei anterior, então nessa lei, a lei anterior que trazia 19 infrações de menor potencial ofensivo, nessa aqui nós vamos ter aqui, 11 crimes que são considerados de menor potencial ofensivo, tá? 11 tipos penais, tirando aí as figuras equiparadas. 11 tipos penais considerados infrações de menor potencial ofensivo e 13 com detenção de 1 a 4 anos e multa. Mas há um detalhe interessante aqui, não existe, você que vai fazer concurso público, já dei uma dica de ouro que a anterior era só infrações de menor potencial ofensivo, agora não. Mas olha uma dica interessante, que até coloquei na aula, né, no final da aula que eu dei lá no SERS, eu coloco a dica de ouro, dicas de ouro, né, coloco algumas dicas aí que eu sei que vai ajudar demais os alunos. Nós vamos falar aqui. E teve um aluno até que mandou uma foto para mim depois desse slide que eu coloquei na aula, falou, professor, é dica de diamante, na verdade, viu, porque isso aqui vai salvar a pele de muitos. Uma delas está aqui, então, não existe crime apenado com reclusão. Todos os delitos aqui são apenados com detenção, tá? Um crime uma lei, melhor dizendo, de constitucionalidade duvidosa, porque além dessa questão dos tipos penais vagos em alguns momentos, além dessa questão de não respeitar o princípio da intervenção mínima do direito penal que deve ser subsidiário, né? O legislador só deve lançar mão do direito penal quando as demais formas de controle fracassarem, e aqui ele não faz isso, né? A gente pode citar também como um resquício de inconstitucionalidade que a gente enxerga, foi o fato que uma lei dessa envergadura, ela não teve o debate necessário com a sociedade, não teve audiências públicas, então a sociedade foi deixada à margem de nenhum debate. Uma lei da importância como é uma lei de abuso de autoridade, é uma lei que foi aprovada a toque de caixa, com uma votação simbólica, nem votação nominal teve. Então essa é uma reclamação que a gente faz bastante forte e contundente, e além disso, né, uma lei muito direcionada. Uma lei, a Tatiana Ramos escreveu aqui a ideia, né, de engessar a atuação policial. Olha só como isso fica claro nessa lei, eu separei aqui para vocês, quem são os destinatários do abuso de autoridade. Quem foi, então, que estava na mira do legislador? Vocês acham que os parlamentares, quando eles, por exemplo, eles aprovam projetos de lei com excesso, com abuso, sem qualquer impessoalidade, o abuso do poder legislar seria crime de abuso de autoridade? Deveria ser, mas não é, né? Anderson Soares, que é meu aluno, obrigado, Anderson, pela presença aí. Cibele, também obrigado aí. Então veja só, parlamentar pode ser sujeito ativo de crime de abuso de autoridade? Pode, em apenas 5 delitos, e quando atua em CPI, somente nisso. Você não vai achar nenhum dispositivo aqui em que o parlamentar pode ser sujeito ativo de abuso de autoridade, que o ministro de Estado, por exemplo, possa ser abuso de autoridade. Quem que o legislador mirou? Olha só, delegado de polícia, 32 crimes podendo ser sujeito ativo. O delegado de polícia é o que mais tem ali dispositivos penais que podem ser alcançados. Policial, de um modo geral, 27 crimes. Membros do Ministério Público, então promotor de justiça, procurador de justiça, procurador da República, 21 tipos penais ele pode se enquadrar. Magistrados, 14. Então, delegado, 32, policial de um modo geral, 27, membros do MP, 21, magistrados, 14. São os que mais são atingidos. Depois a gente tem os policiais penais, inclusive está aqui o Adalberto Garcia, obrigado pela presença, um policial penal aqui da área, né, da minha cidade.
Nós temos agentes públicos em geral, 6 dispositivos, servidor do MP em 5 e servidor do Judiciário em 3. Então veja só como fica muito claro esse direcionamento dado pelo legislador. Então quem que pode ser sujeito ativo do abuso de autoridade são essas pessoas, notadamente, que estão à frente aí da persecução penal, né? Por isso eu gosto muito de uma frase que o Renato Brasileiro utiliza. Ele fala, olha, isso aí parece o estatuto da criminalidade, na verdade. Ele coloca assim que o diploma legal está contaminado por diversos tipos penais abertos e indeterminados, de duvidosa constitucionalidade, praticamente transformando o exercício de qualquer função pública, ainda que de maneira legítima, em uma verdadeira atividade de risco. E, de fato, ele tem toda a razão, pessoal. Se a gente analisar aí os tipos penais, os crimes em espécie, a gente vê que os policiais, os delegados, os juízes, promotores estão andando numa linha ali muito tênue. Não é à toa que nós vimos que logo no início da lei, nós tivemos aí muitos juízes deixando de aplicar a lei com medo do abuso de autoridade. Ontem mesmo eu conversava com um aluno aqui do meu coaching, ele falava, olha, inclusive ele é assessor do tribunal, e ele falou que o juiz deixou de de decretar a indisponibilidade de alguns valores do devedor, porque nós temos um dispositivo, salvo melhor juízo 38 da lei, que diz que quando o juiz ele exagera no bloqueio de bens, por exemplo, decretou a indisponibilidade de bens de forma exagerada e depois é avisado pela parte que houve um exagero, o juiz ainda se omite, deixa de corrigir o ato, ele pode disponer por abuso de autoridade. Então esse juiz falou, não, considerando aqui a lei de abuso de autoridade, não vou decretar a indisponibilidade de bens. E aí o credor, que está ali há anos esperando a resposta do judiciário, sofre mais essa, né? Ele ganhou lá na hora de decretar a indisponibilidade dos bens, não decreta com receio do abuso de autoridade. Aí, no Amapá, o colega aqui falando, no Amapá a lei de abuso nem tinha entrado em vigor, já havia juízes temerosos. É o artigo 36, né? O Maico está me corrigindo aqui, eu falei 38, eu acho. 36. Mas isso não foi só no Amapá, isso aconteceu logo que saiu a lei, antes mesmo, exatamente, quando ela estava na vacácio, nós já tínhamos aí muitos juízes com receio da aplicação da lei, muitos membros do MP, isso é um problema sério, né? Então, por isso que a gente fala, né? A gente vê que os destinatários, né, muito atingidos ali, os delegados, juízes, promotores, muito atingidos nessa lei, então preocupadíssimos com o alcance dessa lei. A gente não tem ainda precedentes dos tribunais superiores. O colega perguntou se tem ADI ainda, não foi nenhum, não, eu acho que tem, da Associação dos Magistrados, salvo o melhor juízo, mas nenhuma ainda foi julgada, tá? Então veja só, imagina o seguinte, olha uma pergunta que eu separo para vocês aqui, coloque-se no meu lugar, ó. O delegado de polícia que de forma injustificada deixa de comunicar a prisão em flagrante ao juiz no prazo legal, comete crime de abuso de autoridade. Então imagine você, delegado de polícia, o colega aqui também já está respondendo certo. Imagina você, delegado de polícia, lavrou um auto de prisão em flagrante, e aí você tem que comunicar ao juiz a prisão em flagrante, de forma injustificada, você não o faz. Incide no crime de abuso de autoridade? O que você acha? Bom, pessoal, esse é o tipo penal do artigo 12. O artigo 12 diz o seguinte, o legislador anuncia a seguinte conduta criminosa: deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, uma infração de menor potencial ofensivo, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E aí, pessoal? Obrigado aí pelos elogios, valeu, pessoal. Interior de Minas, beleza. E aí? Crime doloso, sim, o crime é doloso aqui. Não existe, mais uma dica, então, não existe crime culposo aqui na lei de abuso de autoridade, tá? Então veja só, pessoal, agora acho que passou aqui um aluno que já respondeu, é o seguinte, para ser crime de abuso de autoridade, isso se aplica a todos os crimes, o artigo 1º, parágrafo 1º, ele traz um elemento subjetivo específico, isso aqui você tem que levar para a sua vida. O elemento subjetivo específico, isso, eu vou ser deta, é você que eu estava procurando, você respondeu certinho. A gente tem que avaliar o especial fim de agir. Então, para haver crime, tem que haver, além do dolo de praticar a conduta descrita no tipo, então o dolo de deixar de comunicar o juiz de forma injustificada a lavratura de um auto de prisão em flagrante, tem que estar presente o chamado elemento subjetivo específico. O antigo dolo específico, né?
Não se fala mais em dolo específico, a doutrina moderna, desde o finalismo, né? Então, o dolo específico deixa lá para o causalismo, o neocausalismo. Hoje a gente fala em finalidade especial de agir que move a conduta do agente, o elemento subjetivo do tipo. Então, quais são os elementos subjetivos do tipo? O lisador traz no parágrafo 1º 4 elementos subjetivos que devem estar presentes alternativamente, tá? Então, ó, as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, primeiro elemento subjetivo, ou beneficiar a si mesmo, ou beneficiar a terceiro, ou mero capricho ou satisfação pessoal. Então tá aí. Para haver crime de abuso de autoridade, o agente público ele tem que estar comprovado que ele praticou aquela conduta, que ele tinha o dolo de praticar aquela conduta, e ainda ele moveu a sua conduta com uma dessas finalidades especiais exigidas pelo parágrafo 1º do artigo 1º. Veja, tamanha importância que está logo no artigo 1º, esse elemento subjetivo que irradia por todos os demais tipos penais, né, que estão ali na parte especial. Então só haverá crime se o legislador, se ficar comprovado que o agente público ele praticou aquele comportamento delituoso com a finalidade específica de prejudicar alguém, de beneficiar a si próprio, de beneficiar a terceiro, um mero capricho ou por uma satisfação pessoal. Pessoal, isso tem que ficar devidamente comprovado. Então o agente público há uma presunção de boa-fé na sua conduta. Cabe ao membro do Ministério Público, já na denúncia, demonstrar de forma inequívoca que aquele comportamento ele foi movido por essa finalidade especial do agente. Qual a finalidade especial? Ou para prejudicar alguém, ou para beneficiar a si próprio, ou beneficiar a um terceiro, ou um mero capricho, ou uma satisfação pessoal. E aí, pessoal, fica muito difícil na prática, né? A gente sabe como é que nós vamos provar. Aí, ó, o Rogério Sanches chama de efeito carrapato, né? Esse especial fim de agir. Exatamente. Tem que provar isso aí no agente. E como é que nós vamos comprovar isso? Como é que nós vamos entrar na mente do agente para falar, aqui foi um mero capricho, aqui foi uma satisfação pessoal? Isso aí é muito complicado. Se ele não confessar a prática do crime, se ele não confessar que agiu daquela forma, deliberadamente, com a finalidade específica de prejudicar alguém, com a finalidade específica de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por um mero capricho, uma satisfação pessoal, fica muito difícil de comprovar. É por isso que a doutrina moderna fala que nós não vamos imputar esse elemento subjetivo a ele, porque nós não conseguimos extrair da mente dele o que se passou, ninguém sabe, só ele sabe o que se passou na mente dele, só ele sabe se ele agiu com essa finalidade específica ou não. Então nós vamos ter que analisar as migalhas fáticas que surgem no mundo concreto. No nosso mundo, a gente tem que analisar o que de concreto a gente consegue verificar para demonstrar se houve ou não a finalidade especial do agente, mas não para imputar a ele esse elemento subjetivo específico, mas sim para a gente atribuir. A gente não consegue dizer o que existia na mente dele. É o que a doutrina moderna chama de dolo sem vontade. Nós vamos ter então que analisar todas as migalhas fáticas que envolveram o seu comportamento para dizer ali, no nosso mundo externo, se aquele dolo do agente estava presente, bem como o elemento subjetivo específico, para a gente não extrair da mente dele o que se passou, não, mas para a gente, então, atribuir a ele. Então a gente vai falar, olha, diante do seu comportamento é possível atribuir o crime de abuso de autoridade, porque você, assim agindo, demonstrou que o fez movido por capricho, mero capricho, por mera satisfação pessoal, para beneficiar a si mesmo, a terceiro, ou para prejudicar a outrem, tá? Então, esses tipos penais incongruentes integram a lei de abuso de autoridade. Não basta o dolo do agente de realizar uma das condutas escritas. Sempre tem que estar previsto esse elemento subjetivo específico. Aí sim surge já uma primeira polêmica, né? Uma primeira discussão, que é justamente o tema da nossa live aqui, os aspectos polêmicos da lei de abuso de autoridade. Seriam compatíveis os crimes da lei de abuso de autoridade com o dolo eventual? E aí, vocês acham que seriam possível ou não? Boa noite aí, pessoal. Sim, a Tatiana fala, mesmo assim é um julgamento muito subjetivo, mas de fato é, né? De fato é subjetivo, realmente. Mas seria possível aí o dolo eventual? E aí, pessoal, surgem duas correntes doutrinárias, tá? Duas correntes.
O Renato brasileiro, por exemplo, ele entende que é possível, ele não vê nenhuma incompatibilidade entre os crimes previstos na lei de abuso de autoridade e o dolo eventual. Ele não vê, a menos naqueles tipos penais em que o legislador ele faz uma exigência de dolo direto. Nós temos alguns tipos penais em que o legislador vai utilizar algumas expressões, como assim, prévio conhecimento, ou sabe inocente. São expressões indicativas de dolo direto, que exigindo o dolo direto. Então aqui o Renato brasileiro fala, olha, nesses tipos penais, o legislador explicitamente exige dolo direto, aqui não há espaço para dolo eventual. Nos demais tipos penais, ele não vê qualquer incompatibilidade. Então aqui é a primeira corrente, a corrente do Renato brasileiro. A segunda corrente, a posição do Rogério Sanches, Rogério Greco e a nossa posição também no livro, nós entendemos que por haver aí a exigência desse elemento subjetivo específico do tipo, que é justamente comprovar que o agente praticou a conduta para beneficiar a si próprio, beneficiar um terceiro, ou prejudicar outrem, ou por mero capricho, ou para satisfação pessoal, então isso seria incompatível com o dolo eventual. Então nós temos essa divergência aí, como eu citei para vocês. O Eu Vou Ser Deta está colocando aí exatamente. O Renato brasileiro admite o dolo eventual, a menos naqueles tipos penais onde o legislador expressamente exige o dolo direto. Já Rogério Sanches, Rogério Greco, eu, o Bonecão de Olinda e o Carequinha, nós entendemos que não, que aí sim teria que ser, seria incompatível com o dolo eventual, tá? O Hoffman e o Adriano Costa. E aí a gente pode pensar o seguinte, tá, beleza, dolo eventual, superada essa questão do dolo eventual, eu quero que você entenda se é possível ou não a gente falar em lei de abuso de autoridade nessa hipótese. Você já entendeu que a lei de abuso de autoridade é uma lei que ela está ali, nós que estamos atuando diretamente aí com a área criminal, nós temos a gente anda no fio da meada ali, né? Uma linha muito tênue entre o que é lícito e o que é ilícito. E se eu estou no caso concreto, imagina só, o pessoal está gostando aí do apelido dos amigos aí, né? Só eu que não tenho apelido, ainda bem, né? Porque não teria sentido também. E porque eu sou maior autoridade entre eles. Bom, veja só, pessoal. Imagina aí que, então, eu estou atuando e aí eu cometo ali uma interpretação. Eu dou uma interpretação para um caso e o juiz dá uma interpretação diversa da lei. Ou até mesmo dos fatos. Eu analiso os fatos de uma forma e aí vem o MP e tem uma outra análise. Imagina só que eu reconheço a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, então tem um inquérito policial, eu relato o inquérito policial, reconhecendo a insignificância, a ausência de crime, encaminho os autos ao Ministério Público e o MP, ao invés de promover o arquivamento, o Ministério Público oferece denúncia. O cara ali vira réu. O investigado, que eu entendo que deve ser arquivado o fato, porque o fato é atípico, não há crime, vai ao MP e oferece denúncia. Então repare que houve uma divergência na avaliação dos fatos ou na interpretação da lei. E aí, pessoal, como é que ficaria? Responderia eu nesse caso por abuso de autoridade ou não? Ou tirando o Nélio, ex-aluno, grande amigo aí. Obrigado, aí, Nélio, pela audiência. Esse aí é só o momento de zoeira com os amigos, né? Seria crime nesse caso, pessoal? Então, o Ministério Público oferece denúncia, o juiz vai e absolve sumariamente o réu. E aí? Por que não? O Eu Vou Ser Delta aí tá afiado, né? Tá afiado. Não vai ser. O Henrique também dizendo que não. Qual o fundamento? A Catarine também dizendo que não, nossa aluna aí do Grupo de Estudos do Paraná. Entrou aos 23 do segundo tempo, aos 45 do segundo tempo, melhor dizendo. Não, porque isso, a resposta está na lei, né, Joel? Exatamente. Caetano dizendo que não. Como que se chama isso, pessoal? Aí o Rodney matou a pau. Aí sim. Não há crime de hermenêutica. Isso, não há crime de hermenêutica, pessoal, tá? Crime de hermenêutica, nome dado pelo mestre Rui Barbosa, exatamente. Aí Adalberto, beleza, pessoal acertando aí. É a Érica que está usando. Desculpa, Érica, é que eu achei que fosse o Nélio que está ali. Então vamos lá, olha só o que diz a lei, agora a gente está trabalhando no parágrafo primeiro, né? Parágrafo segundo que diz o seguinte, a divergência na interpretação de lei ou a divergência na avaliação de fatos e de provas não configura abuso de autoridade. Então, não há abuso de autoridade nessa divergência de interpretação das normas. Então, se eu avaliei a norma tem um determinado entendimento,
mas o MP, o juiz entenderam de outra forma, não há crime de hermenêutica da minha parte. Se eu avaliei os fatos, avaliei as provas de um modo e os outros operadores do direito ali fizeram uma outra avaliação, não há crime de hermenêutica. Por quê, pessoal? Porque faltou o elemento subjetivo. Nós defendemos isso nesse livro, que na verdade isso demonstra que se houve uma divergência na interpretação da lei, imagina, eu segui algo, mas isso aqui é posição, tem uma posição ainda que minoritária, mas existe uma posição assim na doutrina. Então, houve uma divergência na interpretação das normas, houve uma interpretação, inclusive, uma divergência na avaliação das provas coligidas ali. Não há que se falar no elemento subjetivo específico que é exigido no parágrafo anterior, que é justamente eu tenho que ter ali demonstrado que na minha conduta eu pratiquei aquele comportamento visando beneficiar alguém, beneficiar terceiro, prejudicar alguém, beneficiar a mim mesmo, ou mero capricho, satisfação pessoal. Então esse parágrafo segundo, a nosso sentir, ele é uma causa que exclui esse elemento subjetivo, excludente do dolo. E aí eu já trago para vocês, não uma polêmica, mas trago aqui uma outra corrente bastante interessante, que é do René de O. Souza, grande amigo também, promotor de justiça do Paraná. Inclusive o René dá aula nessa nossa pós-graduação em ciências criminais, em crimes de licitação, o René. E aí o que ele fala? Ele fala que na verdade, é uma causa excludente de imputação objetiva. Lembra-se do nexo normativo que a gente estuda lá na imputação objetiva? Ele vai dizer que essas interpretações da norma, essas interpretações da lei, elas estão dentro do risco permitido no desempenho das atividades dos operadores do direito. Então, para ele, seria uma causa excludente de imputação objetiva. Uma tese bastante interessante, dentro do risco permitido de interpretação das normas. A nosso sentir, quando a gente coloca no livro que esse crime de hermenêutica, na verdade, a vedação ao crime de hermenêutica, na verdade, exclui o elemento subjetivo, o dolo, então nós estamos dizendo que o fato é atípico, né? Não tem uma conduta dolosa. Então a gente nem precisa analisar se tem resultado, nem vamos analisar nexo causal, nem vamos analisar a imputação objetiva. Então a gente já mata antes aqui. O René está dizendo que também é fato atípico. Só que o fundamento é outro. Nós estamos dizendo que o fato é atípico ante a ausência de dolo, e ele está dizendo que, na verdade, o fato é atípico ante a ausência de imputação objetiva. Tá? Mas, de fato, o fato é atípico para ambos, só o fundamento que acaba mudando. Tá? O Moisés aí na área, agradeço aí, obrigado, elogiando a aula de lavagem. Beleza? A aula de abuso de autoridade também está top, viu? Dá uma olhada, lá são quase 3 horas da lei de abuso que a gente trabalha. Agora, crime de hermenêutica, pessoal, então veja só. A divergência na interpretação da lei, a divergência na interpretação de fatos, de provas, não configura abuso de autoridade. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, não pode o agente público também fazer uma interpretação absurda, totalmente teratológica. A gente coloca isso no livro. Uma interpretação que, por exemplo, contraria uma súmula vinculante. E aí ele vai falar, não, mas peraí, eu estou fazendo uma interpretação de hermenêutica, que uma atividade hermenêutica, um juízo interpretativo, essa é a melhor exegese que eu faço. Não, nada disso. Diante de uma súmula vinculante, aí você fizer uma interpretação que seja teratológica, aí sim você pode incidir em crime sem que seja considerado abuso de autoridade. Então, cuidado com esse detalhe. Beleza? Bom, passando para o artigo 2º, o artigo 1º, pessoal, isso vai despencar em concurso público em primeira fase, não tenha dúvida, tá? Em segunda fase, uma prova discursiva, uma prova oral, o examinador pode apertar você e é legal você citar essas cerejas do bolo que eu sempre falo, né? Essas dicas de ouro, falar de dolo sem vontade, falar de crime de hermenêutica, citar o Rui Barbosa, citar essa questão que não é possível a gente falar em crime de hermenêutica, mas lembrando que interpretações teratológicas que buscam subverter o sentido da palavra e citando o caso, aí, por exemplo, de uma súmula vinculante, onde o colega está lembrando aqui, Ana Cristina, que caberia reclamação, sim, mas que pode incidir no crime de abuso de autoridade, tá? Esse é um detalhe importante. O artigo 2º, o legislador ali, ele traz o sujeito ativo, ele vai falar então dos sujeitos ativos aqui do crime de abuso de autoridade. Ele vai trabalhar uma questão, redações semelhantes, lá do artigo 327 do Código Penal, né, do crime
funcional, ele vai dizer, vou ler rapidamente para a gente enfrentar uma questão polêmica aqui. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal, municípios e território, compreendendo, aí ele vai trazer um rol, compreendendo, mas não se limitando, então um rol que é exemplificativo, o próprio usador anunciando que esse rol não é taxativo, e ele vai dizer servidores públicos e militares ou pessoas equiparadas, membros do Legislativo, Executivo, Judiciário, membros do MP, tribunais e contas. Parágrafo 2º traz um conceito, reputa-se agente público para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo CAPT. Bom, crime de abuso de autoridade, então, conceito semelhante aqui de funcionário público. Lembrando que o particular pode cometer crime de abuso de autoridade ou não? E aí? Particular pode cometer crime de abuso de autoridade? Vamos, respondam aí rapidinho. O Elvô Sardé tá afiado, tá acertando todas aí. Juliana, obrigado aí pelo elogio. Pessoal, pode ou não? Particular pode praticar abuso de autoridade? Pode. Em que condições, Pedro? Pode. Joel também falando que pode. Pode. Aí sim, essa é a resposta. Milena foi em cima. Ó, pode desde que em concurso de pessoas. Muito bem, Pedro. Artigo 30. Rodinei, pode. Pessoal, regra do concurso de pessoas. Sozinho, o particular jamais pode cometer o abuso de autoridade, que é um crime funcional. Tá? Então, é um crime funcional. Então, tem que ser praticado em conjunto com o funcionário público e consciente de que esse seu comparsa aí, que está atuando com ele, ele é funcionário público. Então, lembrando que funcionário público aqui, ele é uma elementar dos crimes de abuso de autoridade, como a regra do artigo 30, que os colegas bem lembraram aqui, essa elementar é de natureza subjetiva, natureza pessoal, ela se comunica desde que ele tenha conhecimento, tá? Qual que é a regra de ouro para você lembrar se o camarada pode ou não praticar o crime de abuso de autoridade? Para saber ou não se ele pode praticar ou não de abuso de autoridade, exatamente se ele pratica o comportamento em razão do cargo. Então isso é interessante, porque ele pode ser um policial militar que está num dia de folga, sem farda lá, pode cometer abuso de autoridade? Pode, se ele invocar a sua condição de policial militar. Então eu sou delegado federal, eu estou em férias, por exemplo, estou em licença, e aí eu pratico um dos comportamentos que estão incriminados na lei de abuso de autoridade, invocando a minha condição de delegado federal, e mesmo estando em férias, então eu estou invocando o meu cargo, e aí eu posso responder por abuso de autoridade, tá? Claro que o agente aposentado, por romper o vínculo com o Estado, aí ele não pode praticar abuso de autoridade, ele se torna um particular, tá? Beleza, pessoal? E o militar, hein? O militar que pratica abuso de autoridade, quem que julga esse militar? Justiça comum ou justiça militar? Então o colega aqui, o Hugo, falou, assisti sua aula essa semana, então o Hugo tá afiado, vai responder todas aqui. E aí, pessoal, quem que vai julgar? Qual justiça? A justiça comum estadual ou é a justiça criminal, a justiça castrense, a justiça militar que julga o policial militar que comete crime de abuso de autoridade? Nós temos que lembrar da súmula 172 do STJ. Olha o que diz a súmula 172, eu quero que vocês respondam se aplicamos ou não a súmula. A súmula diz que compete à justiça comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Então, súmula 172 do STJ, dizendo que é justiça comum. E aí, pessoal, justiça comum ou justiça militar? E aí? Pois aí todo mundo está detonando, e vários acertaram isso. Ó, pessoal, a súmula 172, ela não foi cancelada, mas ela está superada. Cuidado com pegadinha de prova. Isso aí, Hugo Fonseca, parabéns, Rodney, todo mundo acertou aí. Justiça militar, por quê? Porque nós tivemos uma alteração legislativa em 2017, a Lei 13.491 de 2017, alterou o artigo 9º do Código Penal Militar e diz que, na verdade, agora os crimes praticados por militares, inclusive em leis especiais, eles são crimes militares, portanto, são julgados naquela seara, são investigados, processados, exatamente. O pessoal acertou. Superação da súmula, alteração da Lei 13.491 superou a súmula, exatamente. Manuel respondendo também, súmula superada. Vocês estão de parabéns aí, estão afiadíssimos. Agora uma pergunta aqui capciosa. Aquele que exerce cargo em uma paraestatal,
ele pode cometer aí o crime de abuso de autoridade? Será que aquele que está numa paraestatal, ele pode ser... Que ele responde por crime funcional lá do Código Penal, não há dúvida, né? O Código Penal tem o conceito de funcionário público por equiparação. Então, o funcionário público equiparado, por exemplo, aquele que é um agente de uma paraestatal, ele pratica crime de concussão, pratica peculato, pratica corrupção passiva, enfim, ele pratica os crimes funcionais. Ele é funcionário público para fins penais lá no Código Penal. Porque o Código Penal traz o conceito de funcionário público por equiparação. Só que a lei de abuso de autoridade foi omissa nesse aspecto. E aí, o que vocês acham? Rodinei está dizendo aqui, eu não sei se é Rodney ou Rodinei, desculpa aí se eu estiver me expressando errado, está dizendo que não, que é vedada a analogia em Malamparte. Então, na visão dele, essa omissão do legislador aí só poderia ser sanada via processo legislativo, por meio de lei. Seria uma analogia em Malamparte. Já adianto que é a minha posição, tá? É a minha posição aqui. Também de Renato Brasileiro, também do Carequinha e do Bonecão de Olinda, tá bom? A gente fala exatamente isso que ele falou. Que como a lei foi silente, a lei não traz o conceito de funcionário público por equiparação, embora ele possa praticar esses crimes funcionais lá do Código Penal, em relação à lei de abuso de autoridade, nós não podemos fazer uma analogia em Malamparte, então eventual, se isso foi uma falha do legislador, só pode ser sanada por meio do processo legislativo. Quem entende que o funcionário público por equiparação também está abrangido é o Rogério Sanches. Ele coloca assim, aqueles que exercem função em paraestatais podem responder por abuso de autoridade, pois apesar do vínculo não ser público, exercem poder de mando e por isso podem atuar com excesso de poder ou desvio de finalidade. Coloquei o Rogério Sanches, mas está no livro do Rogério, que é esse livro aqui, mas na verdade eu acho que quem fala isso é o René de Souza, tá? O René de O. Souza. O René que escreve aqui nesse livro a lei de abuso de autoridade. Então nós temos esse aspecto polêmico aí, tá bom? Pessoal, agora outro detalhe importante. Vamos lá, finzinho já, a gente já tá. Vamos para o artigo 4º. Falei para vocês do artigo 1º, então recapitulando, né? Trouxe aí uma visão crítica inicial da lei de abuso de autoridade, que eu acho que é importante vocês terem argumentos para trazer uma visão crítica, inclusive a respeito da constitucionalidade, do contexto histórico que a lei surge. Aí falei do artigo 1º, dos 2 parágrafos, são fundamentais, que você tem que levar eventualmente para o seu concurso. Eu falo de concurso aqui, embora seja uma live da nossa pós, mas eu sei que muitos meus seguidores são concurseiros. Então, lembre-se disso, né? Parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 1º são fundamentais. Parágrafo 1º trabalhando ali o elemento subjetivo específico e o parágrafo 2º vedando o crime de hermenêutica. Tá? O artigo 2º trabalha o sujeito ativo, aí nós trouxemos essas explicações para vocês, os pontos polêmicos. Agora vamos saltar para o artigo 4º, que traz os efeitos da condenação. E aqui tem alguns pontos interessantes, embora não haja polêmica, mas tem pontos super interessantes e que serão objetos de concurso público certamente. Artigo 4º, então, são efeitos da condenação. Inciso 1º, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, houve um crime de abuso de autoridade, se houver ali, eventualmente, um dano causado, há essa obrigação de indenizar, tá? Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos aí pela vítima. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, um bate-papo aqui. Tem alguma diferença dessa regra aqui trazida pela lei de abuso de autoridade com o CPP? O CPP traz regras envolvendo aí a obrigação de indenizar lá no artigo 387 do CPP. E aí, pessoal, tem alguma peculiaridade aqui na lei de abuso de autoridade ou o legislador reproduziu a regra que nós temos lá no CPP? O que vocês acham? Deco está na área, boa noite. Aluno nosso aí também. E aí, o que vocês acham, pessoal? Consegue enxergar nesse dispositivo? Ô, Hugo, você que está aí, você assistiu a aula essa semana e você falou, né? Isso, ó, 387, inciso 4 do CPP. E aí, isso, Rodinei acertou aí, ó. Olha, aqui tem um ponto interessante, pessoal, não tenha dúvida, não reproduziu não, hein? Cuidado, hein? Exato, a Milena acertou também, ó. Tem que haver o requerimento da vítima. Vou ler novamente aqui, ó.
Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido. Muito bem, a Elker também colocou isso daí, ó. A requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados. Lá no CPP não precisa do requerimento do ofendido. Não precisa do requerimento da vítima. É ato já que o juiz tem que dar de ofício, obrigatório. Tá? Então, aqui nós vamos aplicar essa norma, princípio da especialidade. Tá bom? Então, um detalhe importante que vocês guardem no inciso 1º. O inciso 2º e o inciso 3º são importantes também, do artigo 4º. Isso aí, Milena. Aplica-se o princípio da especialidade, norma especial prevalece sobre a geral. Nós vamos aplicar a lei de abuso. Inciso 2º, a inabilitação para exercício de cargo, inabilitação para mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, também é um efeito da condenação. E o outro, mais importante, que despenca em prova, inciso 3º, perda do cargo, mandato ou função pública. Aí qual é a questão que sempre cai em prova, né? Pessoal, sempre cai em prova. E aí, essa perda do cargo é efeito automático da sentença ou não? Veja só, imagina então um crime de abuso de autoridade praticado eventualmente por um promotor de justiça. Ele foi condenado por abuso de autoridade pelo tribunal. Foi condenado por abuso de autoridade, transitou em julgado, e aí ele perde automaticamente ou não, nesse caso, o cargo. E aí? Delegado de polícia perde automaticamente o cargo ou não? É ou não um efeito automático? Isso é importante, né? Aí, não automático, não, depende de declaração motivada na sentença. Esse é outro detalhe que o Caio colocou também, parágrafo único do artigo 4º. Pessoal, ó, escrevam aí, né, aquelas dicas de ouro, que alguns já estão falando dicas de diamante. Vai cair na sua prova, parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, e o parágrafo único do artigo 4º vai cair, pessoal. Podem cobrar depois de mim se não cair, tá? Ó, se não cair, eu pago o implante para Adriano Costa depois. Veja só. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 4º. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput, justamente, perda do cargo está incluída aqui, né? E a inabilitação lá, são condicionadas à ocorrência da reincidência em crime de abuso de autoridade. Então, estão me ouvindo aí ou não? Estão me ouvindo aí, pessoal? Travou aqui, acho que conexão. Bom, voltando aqui, ó. Requisitos. Tem que haver reincidência específica, primeiro detalhe. Reincidência específica, então tem que ter sido condenado por abuso de autoridade. Voltou, né? Beleza. Tem que ter sido condenado em abuso de autoridade, com trânsito em julgado, e depois ser condenado novamente a abuso de autoridade, ainda lembrando do período lá da reincidência, de 5 anos. Então, a reincidência específica em crime de abuso de autoridade, e não são efeitos automáticos. Ou seja, o juiz, o magistrado que vai lavrar a decisão, ele tem que dizer expressamente se ele está determinando ou não ali a perda do cargo. Se ele nada disser, não vai perder o cargo. Tá? Então são 2 requisitos, reincidência específica e não é efeito automático. Detalhe importante, pouco importa aqui a quantidade de pena que foi aplicada para ele. Tá? Então, pessoal, na minha aula lá da Lei de Abuso de Autoridade, quem já assistiu, eu levei um presente para vocês lá. Né? Qual foi o presente? A gente sabe que essa é uma questão que despenca em concurso, justamente o fato de se é efeito automático ou não a perda do cargo decorrente de uma sentença condenatória. Isso é previsto no Código Penal e em diversas leis extravagantes, prevista no ECA, prevista na própria lei de abuso, na lei de racismo, lei de lavagem, organização criminosa, lei de tortura, lei de licitações, lei de falências, todas elas prevêem perda do cargo. E a pergunta é efeito automático ou não? Em algumas leis acaba sendo efeito automático, em outras não. E aí, como lembrar na prova? E a gente fez uma tabela. Nesse livro aqui você tem essa tabela que eu levei e coloquei na nossa aula. Pessoal, somente 2 leis, guardem isso, somente em 2 leis vai ser efeito automático. O colega já colocou aqui, ó, aula de tortura. Qual é a outra, pessoal? Beleza, Rodinei aqui colocou. Crime de organização criminosa. Então, na lei de organização criminosa e na lei de tortura, aquele que for considerado funcionário público, ele for condenado, nesse caso, é efeito automático da condenação. Vale dizer, o juiz não precisa falar nada na sentença, nada. Falou, ó, condeno pela tortura, pena tanto. Condeno por integrar uma organização criminosa, pena tanto. Já perdeu o cargo, com trânsito em julgado, obviamente, perdeu o cargo. Nas demais leis, tem que o juiz dizer expressamente, motivar,
dizer, declarar na sentença a perda do cargo. Então isso é fundamental. Inclusive na lei de licitações, onde há uma certa divergência na doutrina, mas há precedente do STJ. Tá bom, pessoal? Então, ó, em relação, só para finalizar, nós temos 3 minutos. Vamos falar um pouco de procedimento, dar um pulo lá no artigo 39, fala de procedimento. E o artigo 39 diz o seguinte, ó, aplicam-se ao processo de julgamento dos crimes previstos na lei de abuso, no que couber, as disposições do CPP e da lei 9.099/95. Então, pessoal, nós temos alguns crimes que são de médio potencial ofensivo, penas de 1 a 4 anos, que nós, então, não vamos aplicar a lei 9.099, mas a gente tem que lembrar que aqui nós vamos aplicar o procedimento especial lá dos crimes funcionais, artigos 513 e seguintes, que tem uma particularidade que você precisa lembrar, que é justamente a chamada defesa preliminar. O juiz, antes de receber a denúncia, tem que oportunizar ali ao denunciado, né, a possibilidade de se defender. Tá? Então, nos crimes de médio potencial ofensivo, nós vamos aplicar o procedimento especial lá dos crimes funcionais, sendo cabível a suspensão condicional do processo, como bem lembrado aqui pela Volcer Delta. E nós temos aí os outros delitos, são infrações de menor potencial ofensivo, que aí são pena de 6 meses a 2 anos de multa, e aí nesse caso nós vamos aplicar o procedimento sumaríssimo lá da lei 9.099. Então, pessoal, para finalizar, aquelas dicas de diamante, não existe crime culposo na lei de abuso de autoridade, não existe nenhum crime apenado com reclusão, todos detenção. Diferentemente da lei anterior, não são todos os crimes que são infrações de menor potencial ofensivo, cuidado com isso, tá? Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada nessa lei. A perda do cargo aqui não é efeito automático da condenação, independe da quantidade da pena, mas exige reincidência específica. E por fim, lembre-se lá que os crimes de abuso de autoridade exigem um elemento específico do tipo, artigo 1º, parágrafo 1º, e que o parágrafo 2º do artigo 1º veda o chamado crime de hermenêutica. Tá bom? Ó, da parte geral, em 1 hora a gente trabalhou o que há de mais importante, o suprassumo da parte geral está aí, trouxe algumas polêmicas, obrigado aí pela audiência, paciência de vocês uma sexta-noite, está estourando o nosso tempo. Participem aí do concurso cultural, vai ser um prazer aí tê-los na nossa pós-graduação, tá bom? E nos acompanhem amanhã na nossa live às 17 horas aí, vamos bater um papo aí com um colega, agora delegado federal, antes meu aluno, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, Elker, Thaís de Sorocaba, Rosane, Marco Felipe, Rodinei, obrigado, pessoal. Show de bola vocês, viu? Obrigado aí mesmo a todos vocês aí, Adalberto, Caio, desculpe aqueles que eu acabei pronunciando errado o nome, a Érica, que estava ali, eu falei Nélio, né? Pedro, obrigado, viu, pessoal? Um grande abraço para vocês, tamo junto aí, contem comigo. Ulisses Prates, professor do SERS, meu grande colega, tamo juntos aí, Ulisses, obrigado pela audiência. Estou à disposição, pessoal, eventuais dúvidas que vocês tenham tido aí, tá? Fico à disposição aqui nas minhas redes sociais para saná-las. Grande abraço, já deu nosso tempo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Valeu!